você diminui a chance em 30% a cada idioma novo que você aprende. E também em doenças neurodegenerativas. E o esporte de raquete 67, eu falei, meu Deus, por que será, né? Então, eu não conhecia essa pesquisa, eu conhecia do idioma, né? Tipo assim, principalmente o Alzheimer, né? Então, quem fala mais de um ou dois idiomas... Sim. Diminui substancialmente, não lembro agora a pesquisa, a possibilidade de você... Que eu vi a vez era 30%. Então. Tanto é que eu tenho uma meta de falar 4 línguas até 50 anos. Não, mas, que legal. Então, eu sabia disso, a leitura... e fazer atividades que utilizem o raciocínio, que nem palavra cruzada, alguns jogos Sim. que utilizem muito o teu raciocínio. E você então levando para o esporte, você pega o tênis, como eu imagino que o voleibol também. Você pega então medicina, fisioterapia, nutrição, os que você tem mais psicologia, mulher. Na Humanas a gente também tem visto que a mulher ela tem sim, uma grande maioria na formação. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast Saindo da Matrix. E hoje a gente continua aqui na trilha com o desenvolvimento do segundo episódio aqui com o Mauro Monteiro, coronel do Polícia Militar e também diretor de esporte do Clube Santa Mônica, além de várias outras coisas aqui que eu falei no primeiro episódio. E se você quer saber mais sobre ele, volta lá no primeiro episódio primeiro, assiste, pra você pegar aqui a continuação, senão você não vai entender nada. Ou então, pelo menos, você vai faltar uma boa parte aí. Então, no episódio passado, a gente falou sobre Novembro Azul, saúde do homem, saúde emocional, autocuidado. E hoje a gente vai fazer um link com o poder do esporte. Ele é formado em educação física, uma das formações, entre várias que ele tem. E ele prega muito sobre a disciplina, sobre como o esporte ele dá a gente uma base para a saúde física e também emocional. Então a gente vai falar mais sobre esse tema hoje. Obrigada de novo, Monteiro, por aceitar aqui o convite. Fico muito lisonjeada e é importante a gente realmente trazer um tipo de conhecimento diferente e tornar acesso e próximo a todo esse conhecimento que você tem para outras pessoas. Acaba que a rede social, quando a gente utiliza ela para o bem, e que é o intuito desse podcast, com todo esse conhecimento, é que a gente leve tudo isso que a gente adquiriu e que a gente tem de experiência de vida, know-how, aprendizado para outras pessoas que às vezes ou não tiveram oportunidade ou têm uma vida muito diferente e ativar um gatilho que seja para que a pessoa atravesse a porta, né, de decisões e do despertar quando couber. Então, cada um é responsável pela própria vida, mas eu acredito que se a gente cria um ecossistema para ativar esses gatilhos nessas pessoas, em algum momento, quando ela estiver preparada, ela vai avançar e vai realmente sair do automático do dia a dia, que é uma maluquice, às vezes. Para falar aqui sobre o esporte, o caminho para a saúde, né? Coronel, o esporte sempre teve um papel muito forte na sua trajetória. Qual foi o maior ensinamento que o esporte trouxe para a sua vida pessoal e profissional? Bem, o esporte, desde criança, né, que eu praticava no colégio, das brincadeiras até entrar em time de futebol, voleibol, que eu também fiz desde a sexta série, ele já desde cedo ele demonstra que você tem que ter disciplina, garra, foco para atingir objetivos. Então, desde como você é atleta, até depois que eu vou buscar o conhecimento, fazer o curso de educação física, depois pós-graduação que eu fiz e me especializar também bastante na área de qualidade de vida, na área do controle emocional que está atrelado ao esporte e à vida, ele me traz ensinamentos que eu utilizei na vida toda. Porque quando você fala em planejamento estratégico, você tem no esporte. Quando você fala em planejamento operacional, você tem o planejamento de treinamento, que é muito igual ao planejamento de uma empresa. Então você tem planejamento estratégico, você tem o planejamento do treinamento, você tem a aplicação, você tem a parte tática, você tem a parte técnica, e você tem que estar tudo isso somado para alcançar os objetivos. E todos eles são a base para você depois desenvolver uma boa profissão. Porque quando você aprende valores no esporte, que nem a disciplina é um valor, o respeito é outro valor, você ter cidadania é outro valor, respeitar o próximo, né, que é o fair play,
é o convívio em sociedade. Só que você, ali no esporte, você é regido pela aquela regra que é daquele esporte. Mas você tem a regra de convivência também. Então, ele te dá todos esses valores, né, que você tem também a querer a vitória, a querer vencer. A vida não é assim. Você não perde algumas vezes para vencer lá na frente. Então, o esporte ensina para os jovens, para as crianças, que às vezes perder faz parte do processo. Nem sempre você vai ganhar a vida inteira. Você vai ter derrotas, mas para cada derrota você se prepara mais para ter uma vitória. E aí a vida é assim. E o pensamento, né, uma das coisas que eu aprendi muito, é o pensamento entre sempre ter um pensamento de vitorioso ou um pensamento de derrotado. Você vai praticar um esporte e fala assim, não, eu vou lá, mas tá chovendo. Você é derrotado. Você tem que falar assim, tá chovendo, mas eu vou lá porque é bom, a chuva é boa para a natureza e ela vai me refrescar. Pensar com otimismo, pensar de maneira positiva. Sim. Então o esporte, analisando essas duas diferenças entre a vitória e a derrota. Sempre entrar em campo pensando na vitória. Quem entra em campo pensando na derrota, seja no esporte, seja na vida, seja na saúde, ele já está com meio jogo perdido. E assim é na vida. Quem pensa a vida inteira de forma negativa, de forma pessimista, ele já está com meio jogo perdido. E assim é a inteligência emocional que a gente estuda, né? Que legal. Que tipo de esporte que tu faz hoje? E quais você já fez? Eu já fiz voleibol, futebol e fazia triatlon de forma bastante amadora. Eu gostava de fazer o Sesc Triatlon. Então, nos últimos, até 2019, que eu fiz o último, eu fiz uns 20 Sesc Triatlon. Era uma maneira de outubro falar, agora vamos retomar, treinamento pesado. Então, tinha que nadar, pedalar e correr pelo menos 3 vezes na semana para você chegar lá e fazer o triatlon. E sempre procurei cuidar da minha saúde, fazendo principalmente musculação, mas eu também, na verdade, eu dava aula, né? Então, que nem eu falei, desde os 24 anos, eu dava aula dentro das academias militares, dos cursos de soldado, curso de sargento, o curso de cadetes e outros cursos de especialização, no qual eu sempre estava dando aula. 2, 3 vezes na semana eu era instrutor. Então, é uma sessão conjugada que dá 1h50. Então, quando eu tinha uma atividade de correr 5 km, corria 5 km com eles. Se tinha 8, eu corria 8. Você tinha que... né? Então, tinha que dar a calistenia, fazer exercícios, tinha que fazer junto, porque você tem que dar modelo, né? Então, o esporte para mim sempre teve essa parte da prática, sempre foi uma grande parte da minha vida, até uns 45 anos, hoje eu tenho 56, eu sempre fui instrutor. Também fui do Centro de Educação Física, dava aula no Centro de Educação Física, dava aula, inclusive ninguém vai imaginar, aula de step, eu era professor de step numa academia que tinha lá dentro, e muitos policiais iam. Horário do almoço, a gente dava um horário entre meio-dia e 15 e 1h15, e mais de 40 policiais, inclusive o pessoal da antiga companhia de choque, hoje é BOP, o pessoal ia lá, subia na caixinha, porque aquilo fazia com que a mente despoluísse. É o momento que você faz uma aula totalmente que você tem que prestar atenção no exercício, se concentrar com música e que aquilo totalmente você sai da caixinha e sai de lá com condicionamento físico e bem relaxado. Vai lá tomar um banho e continuava o turno depois. Mas ali também a gente trabalhava com a parte de aplicação de teste físico, preparação física para os policiais. Então, além de eu fazer, eu tinha que fazer, né? Porque eu era o instrutor, era exemplo, referência, né? Aí chega uma fase da vida que você vai envelhecendo, aí aparece uma barriguinha, a pessoa fala, aí, coronel. Quer dizer, ou seja, eu não posso envelhecer, eu não posso ter barriguinha, né? Não posso tomar minha cervejinha porque você é cobrado, porque a vida inteira, né? Sim. Você tem que ser exemplo e tem que estar à frente, né? Então, o bom instrutor, o bom professor, ele tá lá na frente e faz junto. Não adianta mandar correr e de bicicleta de volta, né? Que daí perde totalmente a credibilidade. E bem legal, assim, teve uma fase, quando eu comandei batalhão, a gente fazia educação física 7h30 da manhã. Era terça e quinta. Saía ali de Colombo, da sede do batalhão, que é ali perto da Zumbi e da Liberdade, na rua Madre Maria Vossani, que termina ali naquela trincheira da Zumbi. 7h30, reunia todo o efetivo administrativo, mais as especialidades, dava mais ou menos uns 140 policiais às vezes, e a gente saía correr em Colombo. Como eu fiz isso no centro, quando a sede era lá no centro, ainda até alugar uma casa.
Então, você tinha que estar à frente. Como é que eu ia mandar os policiais correr 5 km se eu não ia à frente? Ah, vão lá, tá chovendo, vamos. Mas você tem que estar à frente. É o exemplo, move montanhas, né? Aham. Acho que tu faz tênis também? Atualmente daí são mais hobbies, né? Daí, tipo assim... esporte é esporte, hobby é hobby, claramente. Daí o tênis sempre é um hobby, nunca participei de campeonato, jogo com a minha esposa, jogo com alguns amigos, faço aula, porque é bom fazer aula, agora voltei a fazer aula desde o ano passado, para você, de novo, retomar, porque às vezes fica muito tempo parado, fica uns 2, 3 anos parado. Eu não consigo, eu falei até com a Adriana é a esposa do Monteiro, gente, que eu tentei, me doeu muito, assim. Eu acho que tinha que pegar uma aula, porque eu achei aquilo lá muito ruim. Tem. Então, eu fiquei sabendo que você foi fazer uma aula de golfe, se apaixonou pelo golfe. Então. Daí o golfe eu achei muito mais fácil. O tênis eu tentei e achei bem difícil. Assim, me pegou o antebraço. Eu me considero esportista. Desde bolinha de gude eu jogo bem, sinuca, só não jogo golfe. Mas eu vou jogar um dia. O resto eu jogo tudo. O que você falar, eu vou jogar, porque algum momento da minha vida, desde criança, porque a gente na rua sempre jogava tudo, né? Então, que nem brinca sinuca, quando tinha lá um local que tinha futebol de salão, tinha umas mesas de sinuca. Os caras jogavam, sobrava 3 bolinhas lá que eu aprendi a jogar sinuca. Sobrava 3 bolinhas, via os caras jogando, ficava jogando, porque tinha que pagar ficha, não tinha dinheiro. Então, quando eu fui trabalhar com meus 15 anos, eu já podia comprar ficha. Daí eu jogava com o pessoal lá. Mas eu, com qualquer esporte que tenha bola, eu me dou bem. Bola e raquete, né? Beach tênis eu também pratico raramente, pratico o pessoal ali do clube. Eu tava vendo uma pesquisa que 67% você aumenta você diminui, na verdade, a chance de você ter doenças neurodegenerativas por praticar esporte de raquete. E aí o tênis está em primeiro lugar nessa pesquisa, olha que loucura. Imagina só, diminui a chance em 67%. Aí eu falei, não, aí que eu fui lá testar Eu vou ter que uma hora jogar esse negócio aí, esse tênis, eu vou ter que ir lá. Não tem jeito, porque, pra você ter ideia, daí não na mesma pesquisa, porque eu adoro neurociência, essas coisas, então, você diminui a chance em 30% a cada idioma novo que você aprende. E também em doenças neurodegenerativas. E o esporte de raquete 67, eu falei, meu Deus, por que será, né? Então, eu não conhecia essa pesquisa, eu conhecia do idioma, né? Tipo assim, principalmente o Alzheimer, né? Então, quem fala mais de 1 ou 2 idiomas diminui substancialmente, não lembro agora a pesquisa, a possibilidade de você... Que eu vi, a vez era 30%. Então. Tanto é que eu tenho uma meta de falar 4 línguas até 50 anos. Que legal. Então, eu sabia disso, a leitura e fazer atividades que utilizem o raciocínio, que nem palavra cruzada, alguns jogos que utilizem muito o teu raciocínio. E você, então, levando para o esporte, você pega o tênis, como eu imagino que o voleibol também. São esportes de alta velocidade que você tem que ter um raciocínio muito rápido, porque você não tem tempo, que nem no futebol, matar a bola no peito, para a bola, toca, para a bola, toca. Né? O futebol, às vezes, você tem 1 milissegundo, quando você cruzamento, você não sabe se vai cabecear, se vai dar de ombro, se você vai bater de lado e tal, tá na cara do gol. Ali que você tem 1 milissegundo. No tênis, no vôlei, você tem milissegundos para entre uma bola que você recepcionou, alguém levantar e você cortar. E no tênis é você e o outro oponente. Então, você usa muito raciocínio, porque você tem o raciocínio de observar como que a bola vem, como que eu vou devolver, em que parte da quadra que eu vou devolver. Quando a bola vem, conforme o jogador está lá, aonde ele vai bater essa bola, se é na lateral, se é no meio da quadra, se é curta, se é longa. Você tem que ler o movimento, você tem que se posicionar na quadra e dar um movimento para tentar eliminar a jogada dele na próxima. Então, é o tempo inteiro... Ainda ter um alto domínio do corpo para você não se machucar. Exatamente. Porque a velocidade que tu anda também pela quadra... Então, a parte, né, de condicionamento neuromotor e fisiológico tem que ser bastante treinada. E o raciocínio da parte tática e técnica também, porque você tem que pensar como é que eu vou bater na bola. Não é só... não é o mesmo movimento sempre. Tem movimento de bola curta, tem movimento de bola mais média, tem movimento de bola forte. Então, é o tempo inteiro você está raciocinando. O cérebro está ali trabalhando o tempo inteiro. Cara, eu vou começar a jogar isso, Marcos.
Imagina aqueles jogadores de alto nível, que nem tá o nosso Meu campeão Deus. Fonseca, um saque de 212 por hora. A maioria desses caras, Deus. os top do mundo, a bola 212 km por hora. Quanto média a gente faz, será? Tipo, você assim... Eu não tenho ideia, mas o meu deve ser 209. Agora, deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, é eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. Mas não foi medido ainda. Nossa, mas pensa só. Eu não cheguei num carro a 200 km por hora ainda dirigindo. Também tá na minha lista lá. Praticamente quem tá lá assistindo no estádio não vê nem a bola, né? Imagina o cara que tá recebendo. Que doido, né? Raciocínio, né? É igual, imagine um tênis de mesa, né? Desse... Não, é aqueles chineses, né? É uma loucura. E o nosso brasileiro, que é bicampeão mundial agora. Ah, é? Eu não... Você acompanha, você gosta, né? Você acompanha meio que tudo. O esporte a gente sempre tá acompanhando. Mas o que tu gosta mais de acompanhar, assim? Tu é fã de quê? Eu sou eclético no esporte. Eu sou eclético, né? Eu já fui muito do futebol, mas como eu fui árbitro de futebol também, né? Não contei. Logo que eu fiz o curso de educação física, era novo, tinha 24 anos. Durante o curso militar, na verdade, eu já fui fazer o curso de arbitragem, que demorou 1 ano e meio. E isso terminou em 94, então até 99 para 2000 eu trabalhei com arbitragem no Campeonato Paranaense, seja juvenil, júnior, profissional, bandeirinha Atletiba, imagine? Era coisa... Coisa grande. E fui também da Confederação Brasileira, árbitro, 3 anos como árbitro auxiliar, 3 anos. Mas a minha carreira era mais imperativa, né? O desenvolvimento da carreira do que a arbitragem, né? Então eu tive que parar ali nos anos 2000. Aí quando eu parei... Você fazia meio que como um hobby no começo, porque você curtia. E aí Sim. foi ficando profissional o negócio. Uhum. Sim, daí também era uma forma também de aumentar a renda, né? Então ele é remunerado o profissional, né? Os amadores pagam mais ou menos só o custo ali que você vai. Mas eu gostava, porque sempre joguei futebol e achei um ambiente muito bom. Também é um ambiente que trabalha com disciplina, com regra, com muita organização e tal. E aí eu parei. Então, quando eu parei, eu meio que quis desligar a caixinha, né? Aí eu via, por exemplo, os programas de final da tarde, ou os comentários de futebol, eu era viciado nisso. Aí eu tive que cortar, porque quando eu falava de arbitragem vinha o saudosismo. Então eu prefiro dar uma cortada, uma deletada nessa parte de comentário desses programas pós-jogo, né? Eu vejo o jogo. Quando o meu time tá ganhando, quando não tá ganhando, eu já mudo de canal. Eu torço pro Paraná Clube aqui, sou um sofredor. E como eu morei em São Paulo, né? A mãe, nós moramos em São Paulo até eu tinha meus 6 para 7 anos. Lá eu era São Paulino e continuei São Paulino aqui, né? Como um time nacional, né? Entendi. Então, assim, eu sou eclético, né? Se eu tiver que ver um bom jogo de tênis, eu vejo. Eu não gosto muito de lutas. Lutas é algo que não me atrai, porque a vida inteira eu trabalhei com essa parte da violência. Faz sentido. Então não me atrai, né? Fui instrutor de defesa pessoal, a gente tinha muita aula, muita técnica, e não me atrai muito a luta que você vê, querendo ou não, uma violência, né? Eu sei que muita gente gosta do jiu-jitsu, dessas lutas, e a mim não me atrai. E é engraçado, eu gostava mais, meu marido adora. E aí a gente sempre assistia juntos. Então, assim, dia lá de sábado, agora não me pega também. Parece que vai, sei lá, já vai tomando umas consciências e fala, pra quê, né? Porque a gente nunca vê como que ficou depois a parte, esses atletas... Sim. Lógico, todo esporte tem o risco. O esportista mesmo é um negócio que eu falo... Eu vou colocar o meu filho, tentei colocar minha filha em vários. Eu não fiz nenhum esporte na infância, porque realmente, né, isso depende de uma consciência dos pais. Mas eu também não gostaria que meu filho fosse esportista por profissão, porque eu acho que é penoso também. Você não gostaria que ele fosse atleta profissional? Atleta, isso, atleta. Todo atleta vai ter lesão.
Nenhum atleta vai chegar com seus 40 anos sem uma lesão permanente. Não existe. Pois é. Alto rendimento é sacrifício. Pois é. Não tem. É. E para chegar ao sacrifício, Agora, você vê assim, palestra da Rebeca, já teve não sei quantas fraturas. Pois é. Você vê desses atletas, futebol, né? Ronaldinho, que se reinventou, né? O Ronaldo, né? Fenômeno, que teve 2, 3 cirurgias, se reinventou. Então, não tem como, de alto rendimento, vai ter lesão e depois dos 40, se não for antes, vai ficar ali algo que vai ficar uma lesão permanente. Exatamente, mas aí né? na hora que tu pega esses esportes de luta, são muito mais brutais, Muito né? mais. Meu Deus. Fala luta, por exemplo, o boxe, né? Que até o boxe, a gente, quando era jovem, eu tinha o Maguila, né? Depois vem o Popó, já tava aí com meus 40 e poucos anos. Mas a gente parava para assistir à noite. Depois você vai ver que a maioria desse esporte tem traumas, né? No cérebro, tem lesões cerebrais gravíssimas. Gravíssimas. Né? Meu pai também curtia, dizer ele que era bom no boxe. Era canhoto? É canhoto? Sim. Daí ele adorava. Que legal. Seus filhos, você encaminhou? Você tem quantos filhos, Monteiro? Eu tenho uma filha, a Gabriela, que tem 29 anos, e o Leonardo, 27. Eles fizeram? A gente tenta, né? Fazer com que seja tenista, seja jogador de futebol, mas daí vê que tem que estudar mesmo, né? É melhor estudar e trabalhar, porque... muito que bom. o esporte de alto rendimento, que a gente fala, são pessoas ímpares na sociedade que só tem ela, né? Para chegar num nível... Uma vez eu li uma reportagem que no Brasil, você imagina que tem 500 mil jogador de escolinha. Só 2% chega ao profissional. É muito pouco, né? É pouquíssimo. Para chegar ao nível profissional de série B e A no Brasil, são 20 times em cada série, para dizer que são profissionais que têm calendário o ano inteiro, né? Que têm salário o ano inteiro. O resto é campeonato de 2, 3 meses, acabou, tem que trabalhar em algum lugar. Se ele for um profissional liberal, se tiver o pai que tem uma empresa, tem. Não, e é uma dedicação full, final de semana não existe, né? Sim, o salário é baixíssimo. Se você entrar em pesquisas da CBF, os salários são baixíssimos. Então, todo mundo acha que o filho vai ser um Neymar, todo mundo, né? Como antigamente as mães queriam que a filha fosse uma Gisele Bündchen, né? Hoje, graças a Deus, está mudando, né? As mulheres procurando muito, né? O conhecimento, Sim. né? A minha filha é médica, a gente vai nas formaturas. Hoje, formatura das principais áreas é tudo mulher. Aí você vê os concursos públicos, juízas, promotoras, né? Estão dominando o mercado. Então, aí tá um ponto legal de você falar. Por que você acha isso? Porque a mulher tem uma consciência maior? Ou porque realmente o homem, talvez a gente tenha que passar agora a olhar com mais cuidado para o homem? Porque tô lendo muito sobre isso e a gente, né, convive também com muitas pessoas. E eu acho que tem muito a ver com o machismo, assim, a criação, o homem não chora, o homem não sei o quê. E aí a gente tá virando uma transição onde que realmente o homem ele tem que ser agora muito mais cuidado, aos meus olhos, tá? Agora olhando assim de tudo que eu venho pesquisando. Porque as mulheres estão muito mais... E porque elas pedem ajuda, elas conversam, né? É toda uma questão de cultura também. Apesar de serem muito sofridas ao longo de gerações, que é coisa que a gente sempre fala e traz até aqui no podcast, as mulheres, elas tiveram que enfrentar muitas coisas de gerações para gerações, até eu conseguir, por exemplo, estar aqui na frente de um microfone falando. Em compensação, parece que ao mesmo tempo que a mulher ascendeu, o homem parece que está regredindo. Não tô falando generalizando. Tô dizendo que é a sensação que tem. Tanto é que é assim. Na minha formatura, de 60, da minha formatura original, formaram 5. Mas aí você vai juntando ali uma sala com outra. Se contar, devia ter, sei lá, uns 5 de 60, devia ter uns 5, 6, 10 no máximo homens. Então, assim, e aí você vê isso em toda a maioria dos cursos, né? Por quê? O que você acha, Monteiro, assim? Eu não posso falar de todos os cursos, né? Da tua perspectiva. Eu vejo que a mulher nas humanas, ela tem, nas ciências humanas e na saúde, né? Você pega, então, medicina, fisioterapia, nutrição, os que você tem mais psicologia, mulher. Na humanas, a gente também tem visto que a mulher, ela tem, sim, uma grande maioria na formação. Agora, falar... Por quê? Eu vejo que é um processo histórico, que a mulher ficou muito tempo represada. Muitas famílias, para que estudar? Não, você vai ter que cuidar da família. E dos anos 90 para cá, a mulher realmente vai
em busca do seu objetivo. Eu não preciso mais que meu pai fale que você não precisa estudar porque você vai ter que cuidar da família, que você tem que ser submissa a um homem. Então as mulheres é uma nova geração, né? Final dos anos 80, anos 90, que são quem nasceu naquela geração hoje está aí com 25 anos. A minha filha, né, nasceu em 96 e estão aí em busca do seu ideal, define o que quer ser, não quer depender de ninguém, não depende de ninguém. Se quiser casar, casa. Se não quiser casar, não casa. Se quiser ter filho, tem. Se não quiser, não tem. É uma geração. Então, eu vejo que elas buscaram. E eu vejo que os homens, daí, por isso que eu falo, não posso dizer bem ao certo, mas esses dias comentando, ainda nas engenharias ainda prevalece o masculino, né? Ainda nos cursos, tanto a presença no curso como depois na execução das atividades. Então, dizendo que não tem mulher nas engenharias, mas uma informação que eu tive, por isso que eu não posso falar. Mas nas humanas e na saúde, é óbvio que as mulheres estão dominando. E nessa área de humanas que eu falo, na área do direito, né, que são das ciências jurídicas, que eu entendo como humanas, as mulheres têm ocupado espaços relevantes, mas agora na entrada, né? Na entrada, porque ainda lá elas têm as restrições para ser desembargadora, para não sei o quê, né? Então, mas logo as mulheres vão ocupando espaço, que nem falou, é muito tempo de restrição, né? De uma cultura que impedia isso, que não motivava a mulher a fazer essas coisas, né? E hoje é bem diferente, então o mundo está mudando. E acho que muda para melhor, né? Porque o olhar da mulher, ele diferencia muito nos ambientes de trabalho e nos ambientes familiares. Ah, que legal. Que legal esse posicionamento. Na carreira militar, também pouquíssimas mulheres, né? Como é que é? Então, esse é um ambiente que também não que seja cerceado, né? No passado tinha... só pode ter 10% de mulher. Tinha lei. Não podia, né? Só pode ter 10%. Hoje ainda tem isso? Não, hoje não. Quem quiser pelo menos pode ir? No Paraná não tem. No Paraná, não sei se já caiu, mas a última lei que ela podia chegar até 50%. Mas eu não sei se já mudou, mas até chegar a 50%, vamos dizer que hoje tenha 15, 20%, então pode mudar a lei lá na frente. Não sei se mudou, mas não vejo por que ter essa lei, não tem mais que ter essa lei. Porque a própria procura da mulher pelas carreiras policiais, ela ainda bem é menor do que do homem, né? Então, vamos dizer que tem uma proporção hoje de 80-20, não sei. Eu sei porque eu vejo pelos cursos que eu dei aula, né? Então ainda era ser 80-20, talvez esteja aumentando, já estou desde 2020, né, sem estar nessa área. Mas é um ambiente também hostil, né? Talvez não é toda mulher que queira ir para esse ambiente policial, né? É bem difícil, né? Principalmente... É que a concepção da família, a gente pensa um pouco, né? Porque não que exista uma comparação se o homem faltar e se a mãe faltar, o pai faltar ou a mãe faltar dentro do lar. Mas acaba que, querendo ou não, a mulher, ela tem um papel importantíssimo e vai ter sempre. E aí fica muito desequilibrado, né? Sim. Tanto na figura feminina quanto na figura masculina. Outro dia eu tava vendo também, eu adoro essas coisas. E aí é impressionante o estrago. Também foi uma pesquisa, um artigo que saiu lá numa revista, não me lembro qual exatamente, mas a gente a gente ouve falar muito sobre a ausência da paternidade. É mais comum, vamos assim dizer. E aí o estrago que tem na concepção na fase adulta, ela é uma. Quando falta a figura da mãe materna, seja na filha mulher ou na filha homem, no filho homem, o estrago ele é enorme. E daí dentro dessa pesquisa, cara, eu vou trazer aqui, vou colocar, Marcos, procurar e vou colocar lá nas referências. Porque eu leio tanta coisa e às vezes a gente não lembra nem de onde que lê. Mas eles fizeram uma pesquisa, na verdade, daqueles... E aí saiu essa matéria através de um documentário daqueles serial killers e tal e tal. Quando você vai analisar historicamente o que aconteceu na infância, a figura materna tem muita influência. Ou da ausência, ou da parte de realmente judiar, a mãe desequilibrada judia da criança, e aí causa um distúrbio tão grande naquele ser que influencia, obviamente, psicologicamente de uma forma quase, né,
E aí, a concepção de serial killer, essa pesquisa específica era sobre isso. Entra muito na parte da afetividade, porque a mãe é a parte do coração que a gente fala. Então, entra na afetividade e causa um desequilíbrio e daí gera esse problema. Assim como o homem, né? Homens violentos trazem problemas sérios no que as crianças vão ser no futuro. Né? Claramente, esse assunto mexe muito com a gente. Muito bem, Monteiro. No próximo aqui, a gente vai falar sobre... especificamente sobre a posição dele de diretor no Santa Mônica, também sou associada ali, vamos contar um pouco sobre as obras lá, então se você quer saber mais sobre isso, fica ligado no próximo episódio. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama, ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal, para você receber aí o aviso dos próximos episódios.